E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Começando com o Orejuela, que na verdade aquilo que já era expectativa foi confirmado, o atleta foi convocado para a seleção colombiana e estará de fora do jogo do Cruzeiro contra o Internacional na próxima quarta-feira, da semana que vem, que é a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Isso só é notícia porque o Cruzeiro tinha feito uma última tentativa, pedindo a desconvocação do atleta, mas a seleção colombiana não atendeu. Inclusive o treinador, o Carlos Queiroz, português, que deu a entrevista coletiva para anunciar isso, falou sobre esse pedido do Cruzeiro, se mostrou muito incomodado com a forma como isso aconteceu, porque segundo o treinador, o Cruzeiro mandou um e-mail para ele solicitando essa desconvocação e inclusive o Carlos Queiroz deu aquela alfinetada, falando que o Cruzeiro deveria ter mandado o e-mail para a CBF, para a própria federação do país que marcou um jogo importante para o clube em uma data FIFA. Acabou dando a lógica e não tem como a gente não dar razão para o técnico da Colômbia, porque realmente o culpado dessa situação é a Confederação Brasileira de Futebol, que repete a mesma situação que foi problema no passado com a Arrascaeta, com o Dedé e em tantos outros casos. O Internacional vai ter o Guerreiro na decisão justamente porque o Guerreiro conseguiu essa liberação junto com o treinador do Peru, mas é aquele negócio, assim como o técnico do Peru não era obrigado a liberar o Guerreiro, o técnico da Colômbia não é obrigado a liberar o Orejuela, não quis liberar e assim o jogador vai ter que servir a sua seleção. E todo mundo sabe que a data FIFA funciona assim. Eu inclusive questiono muito essa questão de data FIFA, acho que é desnecessário as seleções jogarem tanto, até porque para mim futebol é feito por clube. Seleção tem que jogar de vez em quando para fazer a eliminatória e de 4 em 4 anos jogar a Copa do Mundo e eventualmente as competições continentais, tipo a Eurocopa e aqui pra gente a Copa América. Só, esse monte de amistoso de seleção não vale para nada. Mas a partir do momento que a configuração do calendário no mundo inteiro é feito assim e tem essa data FIFA, que é uma data que todas as seleções têm o direito de levar o jogador e o clube não pode recusar essa chamada, assim como o atleta também não pode, acabou, gente. Não pode ter jogo importante assim. Eu acho que a abordagem do Cruzeiro não foi muito adequada. Talvez o clube poderia ter tentado uma relação, entrar em contato com a federação e não mandar um e-mail para o técnico, Quer dizer, o técnico não tem essa obrigação e de certa forma ele parece ter se sentido meio invadido aí. O cara ficou meio puto, deu uma entrevista meio pistola. Acho que as coisas poderiam ter sido melhor conduzidas, talvez o Cruzeiro procurando a CBF para mediar isso com a Federação Colombiana. No final das contas não deu certo, então o que a gente tem de concreto é que o Orejuela está disponível para o Rogério Ceni para o jogo de domingo contra o Vasco e logo depois tem que se apresentar para a sua seleção. Aí ele perde, além do jogo contra o Inter, o jogo do final de semana da próxima semana, que vai ser contra o Grêmio, está marcado para o Independência. Nesses dois jogos o Orejuela está fora. Sobre a Arrascaeta, os Supermercados BH conseguiu uma liminar na Justiça para bloquear o resto do valor que o Cruzeiro tem a receber da venda do jogador uruguaio, isso porque aquela venda foi parcelada, então ainda tem mais uma parcela para o Cruzeiro receber de 3 milhões de euros em dezembro, e esse valor fica bloqueado, vai ser depositado em juízo pelo Flamengo até que seja julgado o mérito da ação, se os Supermercados BH têm direito a essa parcela do dinheiro ou se o dinheiro vem para a conta do Cruzeiro. Isso porque em 2015, quando o Cruzeiro contratou o Arrascaeta junto ao Defensor do Uruguai, o valor pago na negociação foi de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Como o Cruzeiro não tinha essa grana toda, o Cruzeiro procurou os Supermercados BH, que até então era um parceiro comercial do clube. O Supermercados BH pagou 2 milhões de euros, o Cruzeiro 2 milhões de euros. Com isso, de certa forma, o Cruzeiro ficou com 25% e o dono dos Supermercados BH com os outros 25% do passe do atleta. Porém, em janeiro desse ano, quando o Cruzeiro vendeu o Arrascaeta por um valor aí que gira em torno de 18 milhões de euros, pelo que falaram, sendo que o Cruzeiro pegou uma parte aí de 13 milhões de euros, que seria por 50% do atleta, ou seja, o Cruzeiro pegou 13 milhões de euros pela parte dele e pela parte dos Supermercados BH. Só que o Cruzeiro pegou o dinheiro e não fez o repasse ao supermercado do valor combinado, não chegaram a um acordo, Inclusive na época até o Itair Machado falou várias vezes que o Cruzeiro negociaria e pegaria o dinheiro dos Supermercados BH também, porque já tinha um acerto. Aparentemente esse acerto não aconteceu, tanto que o dono do supermercado entrou com essa ação na justiça contra o clube. O Supermercados BH foi lá e botou o dinheiro para o Cruzeiro fazer a negociação em 2015. Quando o Cruzeiro vende esse jogador, nada mais natural que o Cruzeiro repasse e devolva o dinheiro que foi emprestado. É aquela coisa, se eles tinham 25%, em tese eles teriam 7 milhões e meio de euros nessa negociação,
mas aí cabe ao Cruzeiro ter a capacidade de negociar, de sentar com esse parceiro comercial e falar, cara, vamos chegar num acordo aqui, porque a gente precisa do dinheiro, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro vive uma situação complicada e eu tenho certeza que dava para negociar para o Cruzeiro pagar um valor menor aos supermercados BH e sair todo mundo feliz na história, com o cara recebendo um valor maior do que aquele que ele investiu em 2015. Até porque se o cara botou 2 milhões de euros em 2015, o valor em 2019 não é 2 milhões de euros. Até pelas correções monetárias, esse valor é superior e caberia à diretoria do Cruzeiro sentar com o cara dos supermercados BH, chegar a um acordo e assim que a gente recebeu a grana, paga o cara, resolve o problema, até porque esse camarada, né, o Pedro Lourenço, que é o nome, ele parece que conselheiro do Cruzeiro, é um cara que sempre foi parceiro comercial do Cruzeiro em várias outras negociações, ele viabilizou a chegada de vários reforços ao clube e essa diretoria aparentemente queimou essa ponte, né? Era um cara que estava ligado ao clube, que de certa forma ajudava a dar liquidez, ajudava a gente a trazer jogadores importantes e a diretoria rompeu essa relação aparentemente por quebrar a confiança do cara, né? Porque o cara botou o dinheiro, na hora que venderam o jogador, o cara não viu o dinheiro de volta, agora gera o quê? Discussão na justiça, provavelmente a gente vai ter que pagar a ele um valor maior do que teria que pagar se tivesse feito as coisas certinho, negociando, conversando. É público e notório que esse cara, o dono dos supermercados BH, ele é cruzeirense. Eu não acho que ele seria um cara que estaria disposto a simplesmente foder o clube nesse momento. Eu acho que ele queria basicamente receber o dinheiro que ele tinha gasto, provavelmente com uma margem de lucro, porque todo mundo gosta de dinheiro, mas jogando limpo eu tenho quase certeza que dava para fazer uma negociação mais tranquila e dependendo das circunstâncias até reinvestir esse dinheiro de alguma forma, né? Manter e fortalecer essa relação, porque, gente, o Cruzeiro precisa de pessoas, né, de empresas e tudo mais, que tenham capital e que estejam dispostas a investir no clube. Resumo da ópera é que nesse momento o Cruzeiro não é afetado de forma alguma, porque esse dinheiro, né, esses 3 milhões de euros, eles só vão ser pagos em dezembro, né? Em tese o Cruzeiro só receberia em dezembro. Nessas circunstâncias o dinheiro vai ser depositado em juízo, então a justiça vai deliberar sobre quem tem a razão no mérito, se é o Supermercados BH, se é o Cruzeiro, como que vai ser, e só depois que for finalizada a ação, aí sim o dinheiro que está na justiça vai ser pago, seja ao supermercado, seja ao Cruzeiro. Então não há um impacto imediato nos cofres do Cruzeiro, até porque essa grana só chegaria daqui a alguns meses, mas pode ser e certamente esse é um dinheiro que vai fazer falta. Analisando de fora por tudo que aconteceu, eu acredito que infelizmente esse é um dinheiro que o Cruzeiro não vai ver nenhum cheiro. Essa grana no final das contas vai ser paga aos supermercados BH mesmo. E aí não há muito o que ser feito, né? Até porque quando a gente considera os fatores, emprestou dinheiro, não recebeu o dinheiro de volta, os caras estão no direito, né, de entrar na justiça pedindo aí a grana que eles botaram no clube e não foram ressarcidos. E falando de uma negociação mais recente, né, o Samuel Venâncio lá da Rádio Itatiaia falou nessa terça-feira que a possibilidade do Guilherme do Grêmio vir ao Cruzeiro esfriou muito nos últimos dias, isso porque o clube gaúcho está pedindo na negociação um valor que o Cruzeiro não tem para pagar ou a troca por algum jogador nosso da base. E aí os nomes citaram foram do Maurício, do Vinícius Popó e do Jadson Silva. Só esclarecendo, esse Jadson é o do Sub-20, tá? O jogador que veio do Sport no início do ano, não é o Jadson que joga regularmente no elenco principal e que veio do Fluminense. De acordo com essa apuração do Samuel, o Cruzeiro não aceita negociar nenhum dos jogadores jovens, quer o Guilherme por empréstimo com opção de compra, mas o Grêmio não está disposto a negociar nesses moldes porque eles querem vender esse atleta ou fazer a troca em algum jogador jovem do Cruzeiro. E aí aparentemente não vai dar negócio. E aí tomara que não dê negócio mesmo, né? Porque se o Cruzeiro abrir mão de uma das 3 grandes promessas do clube hoje, dos 3 jogadores de maior destaque na base, para dar para o Grêmio nessas circunstâncias por um jogador de 24 anos que até agora não fez nada de relevante, aí é para juntar a diretoria inteira na porrada. Eu até botei no título aí que o Grêmio está tentando passar a perna no Cruzeiro mais uma vez, e é verdade, cara, mas o Grêmio não está errado em fazer isso. Afinal, a diretoria do Grêmio tem que zelar pelos interesses e pelo patrimônio do Grêmio, né? Quem tem que zelar pelos interesses e pelo patrimônio do Cruzeiro deveria ser a diretoria do Cruzeiro, mas infelizmente essa aí parece que não está muito interessada. E aí eu tenho até uma sugestão, se o Cruzeiro quer tanto assim o Guilherme, né, e o Grêmio quer tanto um jogador na troca, leva o Edilson, pô, olha aí, jogador que tem história no Grêmio, um lateral direito consagrado, pode jogar o Campeonato Brasileiro inclusive, que ele ainda não chegou a 6 partidas, um baita jogador aí, o Grêmio deveria levar de volta, até porque no caso do Cruzeiro, só de se livrar dos 500 mil de salário do Edilson já seria um grande feito para nós. E aí só reiterando a minha opinião sobre o Guilherme, ele não é um jogador ruim, eu não tô dizendo isso, a questão é, esse jogador rapidinho, esse meio campista de lado com característica de velocidade,
Todo clube forma na categoria de base. Esse não é um jogador raro no futebol de hoje. Agora, meio-campistas com característica de organização, de criação, como o caso do Maurício, como o caso do Jadson, e atacante com faro de gol do Vinícius Popó, esses sim são jogadores raros, são jogadores difíceis de pintar. E vocês podem ter certeza de uma coisa, gente. Se o Grêmio se interessou por esses atletas, é porque eles de fato têm grande potencial. E eu falo isso porque o Grêmio tem disparadamente uma das melhores, se não for a melhor equipe de prospecção de base no futebol do Brasil. Olha o caso do Everton Cebolinha, o caso do Luan, o caso de inúmeros jogadores jovens que o Grêmio acha, o Grêmio forma e depois o Grêmio vende. E sabe por que o Grêmio revela muito jogador nos últimos anos? E já citei 2 nomes aí, mas tem o caso do Arthur, que está lá no Barcelona, tem o Matheus Henrique, que é também uma grande joia aí. O Grêmio revela o jogador porque bota o jogador para jogar, porque ele dá oportunidade, porque ele enxerga o potencial do cara e não desiste dele no primeiro jogo. E saiu até matéria lá no Super Esportes falando da situação do Maurício, né, o meia do Cruzeiro, que está emprestado aí pelo Desportivo Brasil, e o Cruzeiro tem até setembro para fazer a compra desse jogador por R$800 mil. O Cruzeiro já tem 10% dos direitos econômicos dele. Pagando esses 800 mil, o Cruzeiro garante mais 50%, fica com 60% do passe desse atleta. E, gente, o Maurício é muito bom. Ele é tecnicamente ótimo, é um menino que tem imenso futuro no futebol. É muito acima da média de jogadores aí nessa faixa de 18 anos. E eu já vi comentários aqui no canal de pessoas dizendo que ele não joga nada. Isso porque ele jogou o quê? Uns 60, 80 minutos com a camisa do Cruzeiro até hoje, distribuído em vários jogos, atuando no meio do time reserva. Quer dizer, um jogador de 17, 18 anos tem que entrar e resolver. Um centroavante de 35 pode ficar 18 jogos sem fazer gol, fez 2 gols, volta a ser matador. O camisa 10 do time fica meses sem jogar nada, acaba sendo um dos grandes contributos aí para derrubar um treinador e tá tudo certo com ele. Voltou, fez um gol, é ídolo. Gente, pelo amor de Deus, vamos mudar essa mentalidade aí, porque enquanto a gente continuar endeusando o jogador de 1 milhão por mês e botando a culpa de tudo nos garotos, o Cruzeiro não vai sair do buraco. Quem vive situação parecida com a do Maurício é o Rômulo, né, jogador que também veio emprestado do Desportivo Brasil, o passe dele está fixado em R$700 mil, e a mesma circunstância, o Cruzeiro já tem 10%, se comprar fica com mais 50% do atleta. Inclusive o Rômulo ainda está no sub-20, esse ainda não estreou no profissional, e ele é um volante, ele é um jogador que tem umas características que me lembram até o Lucas Romero, por ser um jogador que é rápido, que morde muito, que tem uma agressividade de marcação. E eu acho que se o Rogério Ceni observar um pouco mais os jogadores da nossa base, ele vai achar soluções aqui no nosso sub-20 e em jogadores que estão no elenco principal do Cruzeiro com poucas oportunidades. É óbvio que nenhum jogador de 17, 18 anos vai estar 100% pronto para jogar no profissional, o cara não vai entrar jogando regularmente em alto nível. Mas a partir do momento que você identificou que naquele atleta você tem o talento, esse cara é bom, esse cara precisa de quê? Precisa de confiança, precisa de ser treinado, né? Ele precisa trabalhar as lacunas, os aspectos a melhorar no jogo dele, mas se você acreditar, confiar e trabalhar com o cara, ele vai sim dar retorno. Espero que o Cruzeiro pelo menos faça a compra desses meninos, não envolva nenhum jogador jovem nessa troca pelo Guilherme. O Guilherme não é um jogador extra classe, não é alguém que valha tamanho esforço, especialmente nessa crise financeira. E só para fechar o vídeo com questões rápidas a respeito do departamento médico, nessa terça-feira o Dedé e o Léo, que vinham fazendo um trabalho à parte com a fisioterapia, voltaram a treinar com o grupo, então provavelmente eles serão opção para o jogo de domingo contra o Vasco. E com relação ao Rodriguinho, no final da última semana ele começou a fazer os trabalhos específicos com a fisioterapia, passou aí da metade da recuperação, né? E o médico do Cruzeiro deixou uma previsão de que no final de setembro o Rodriguinho deve voltar a ser opção para o Rogério Ceni. Isso se tudo correr bem, né? Porque a recuperação dele é um pouco complicada. Essas questões na coluna e na região lombar não são muito normais no meio do futebol, mas até o momento o Rodriguinho está evoluindo bem. Esse vídeo fica por aqui. Se não acontecer nada muito bombástico que mereça um vídeo de notícia amanhã, nessa quarta-feira a gente vai ter um 6x1 Responde. É um quadro que há algum tempo eu não faço, acho que tem 3 ou 4 semanas que não entra, mas se acontecer alguma coisa, amanhã eu faço vídeo de notícia e empurro o 6x1 Responde para quinta ou para sexta-feira, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!